No segundo semestre, principalmente, a gente viu aquela tática Black Bloc que já havia antes, já houve em outros momentos fora do país, por exemplo, os protestos contra grandes reuniões de acordos comerciais, houve muito isso em Seattle, por exemplo, mas ficou aqui no Brasil, ficou muito latente e isso foi apontado como uma das causas para o arrefecimento de grandes manifestações. Aldo, como é que você avalia esse, se é que a gente pode chamar de fenômeno, mas uma atuação mais forte de adeptos dessa tática Black Bloc de ir para o enfrentamento, de confrontar instituições, de praticar o vandalismo como um ato político, não meramente um vandalismo gratuito? É isso? E o que você acha a respeito? Olha, eu até escrevi um artigo sobre isso que se intitulava a seguinte forma: os Black Bloc e os intelectuais de esquerda. Quer dizer, qual que foi a avaliação que os intelectuais de esquerda particularmente fizeram sobre os Black Blocs? É que se tratava de um movimento fascista. Eu discordo radicalmente dessa qualificação. Independentemente de nós concordarmos ou não com a violência, eu acho que na democracia não se deve praticar a violência em protesto como regra geral. Agora, cabe à ciência política, à sociologia, à ciência social entender esse fenômeno. E existem algumas pesquisas que mostram que os Black Blocs, de modo geral, são jovens de classe média baixa. E há uma rebeldia, uma inconformidade, quase que um ódio a instituições por parte deles. Eu diria que, embora possamos discordar da violência dos Black Bloc, devemos compreendê-los como um fenômeno político e social. E, nesse sentido, eu não os vejo como um movimento fascista e assim por diante. Eu acho que eles vieram para ficar. Existem esses jovens, eu conheço muitos porque alguns são meus alunos. Eles vivem uma vida extremamente difícil. Eu diria que o ambiente urbano moderno, ele é extremamente hostil a esses jovens não têm lazer, trabalham de dia, estudam de noite, chegam em casa tarde de noite e acordam de madrugada para trabalhar e enfrentam uma mobilidade urbana infernal. Então isso vai gerando um desconforto e a cidade se torna extremamente hostil. Por isso que eu digo que nós temos que compreendê-los. Agora veja o seguinte, quer dizer, temos que compreender também que depois das manifestações de junho, as pautas se especificaram. Cada movimento foi para a rua com uma pauta específica. E nós tivemos uma sucessão enorme de movimentos. A pergunta de todos os espectros. Exatamente. A pergunta que se faz é a seguinte, quer dizer, esses movimentos têm capacidade de se unificar em torno de algumas bandeiras comuns? E eu diria o seguinte, quer dizer, se nós olharmos para o quadro político institucional, nós vemos que os partidos e o Congresso se inabilitaram, se incapacitaram para fazer reformas. Temos reformas pendentes, por exemplo, a reforma política, a reforma tributária. Nós temos uma injustiça tributária no país e outras reformas. E dada essa incapacidade, veja o seguinte, por exemplo, essa semana mesmo, a semana passada, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal começou a discutir essa questão de se as empresas podem doar ou não para campanhas eleitorais. E felizmente já temos 4 votos contra a doação. Então quem deveria decidir essa questão? É o Congresso. Mas, no entanto, a OAB teve que demandar o Supremo para que essa questão seja decidida. Então nós vemos uma paralisia político-institucional. E muitas pessoas começam a colocar o seguinte, quer dizer, será que não é o caso de propor a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte revisora da Constituição? Uma das respostas que a presidente Dilma Rousseff tentou trazer para as manifestações. Mas aí, veja o seguinte, ela propôs uma Constituinte só para fazer a reforma política. Eu entendo que a discussão que se coloca agora é outra. É uma Assembleia Nacional Constituinte revisora da Constituição de 88. Como um todo.